Olá pessoal, eu sou o pastor Léo Oliveira, Ministério Ide e Frutificar. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então quero falar sobre decepção, para não decepcionarmos. Dizem que para conhecer alguém é só dar autoridade, porque sobe a cabeça. Quantos começaram com humildade, simplicidade, dentro de uma empresa e no decorrer do tempo foi subindo a cabeça, toda essa potencialidade alcançada, todo esse grau hierárquico, quando a pessoa sobe de posição, vira um chefe e aí começa a espizinhar, a pisar nos subordinados, vira uma decepção. Uma pessoa que começou tão bem e que vai terminar tão mal. A Bíblia fala de muitos desses, Faraó, rei Uzias, mas vou me ater aqui apenas ao primeiro rei de Israel. O povo pede um rei. Havia um período diferente, período dos juízes. Naquele tempo o governo era teocrático, Deus o centro. No capítulo 9, versículo 21, vai falar: Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu o filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Ele era humilde, se considerava o menor. A primeira participação dele como líder foi contra os amonitas, e com 330 mil homens venceu esta batalha e livrou o povo de Jabes do cativeiro. Começou bem. Quando você olha e observa os textos, inicialmente, que legal, o homem assumiu o reinado com muita simplicidade, atitude, coragem. Porém o tempo foi passando e a ficha caiu como um laço. Opa, sou rei, eu tenho que me colocar na posição. Eu fui colocado como rei, então ele passou a achar que era mais do que ele era. Ele ofereceu sacrifícios não sendo sacerdote, ou seja, a posição dele era uma posição de rei, não de sacerdote. Ele quer ocupar uma posição que não é dele. Logo após veio uma batalha contra os amalequitas e a ordem de Deus era: destrua tudo. Ele desobedeceu, ele poupou o rei, poupou os gados. Na hora de assumir a culpa, ao invés de dizer foi eu, não, como rei, como o líder de todos eles, ele joga a culpa nos soldados. Então, ele poderia ter se arrependido, poderia ter dito outra coisa, mas falar realmente o que aconteceu, falar a verdade. Mas ele queria aplausos, ele queria honra. A Bíblia diz que o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor. Esse que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. E ele preferiu sacrificar. Ele terminou muito mal, esse rei, querendo honra, querendo aplausos, mesmo errando, mesmo desobedecendo a Deus. Ele se joga na sua própria espada. Não teve sucessores, uma decepção. Tudo poderia ter sido diferente, mas ele perdeu a direção. Cuidado com o foco que você está dando. Cuidado, às vezes você nem está focando, você está desfocando. Você está perdendo o rumo, você está olhando para o lugar errado. Você está perdendo tempo, você não está sendo eficiente, não está sendo eficaz. Porque a direção que você está tomando não é aquela que vai te favorecer, mas está te prejudicando. Pense nisso. Aplique algo ou alguns pontos que eu vou estar falando aqui na sua vida para que você não decepcione como esse rei. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse é: mortifique o orgulho antes que ele preencha o teu coração. Antes que ele tome conta do teu ser. É necessário você ser vaso. Você não é o oleiro. Você não tem autonomia para ser Deus. Deus é Deus, não tem ninguém como Deus. Então, não deixe o tempo encher teu coração de orgulho, porque você não tem domínio sobre nada. Você pode estar numa posição de destaque, você pode estar ganhando um bom salário, você pode ter alcançado aquilo que muita gente almeja, independência financeira, mas você pode não ter controle também sobre isso, e provavelmente nem tenha. Então, não fique sem direção, sem propósito, sem destino. Se curve diante de Deus e se humilhe sempre. Primeiro conselho que eu quero te deixar aqui, primeira palavra para aplicação: mortifique o orgulho. O segundo é: não perca o foco. Saul pensava que era sacerdote sendo rei.
entrou no campo que não havia sido chamado. É exatamente isso que o inimigo quer, tirar você da visão, te distrair. O que o diabo fez com Jesus na tentação, ele disse assim para Jesus: olha, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Algo que seria conquistado na cruz por Jesus. O diabo tenta tirar Jesus do foco. Cuidado com os atalhos, com as distrações. A chave é: olhe para Cristo, tenha foco em tudo que você faça. Não perca a direção. Terceiro, agrade a Deus. A promessa, ela está condicionada à maneira que você anda. Jesus estava na casa de Marta, no capítulo 10 de Lucas. Marta estava nos afazeres, fazendo as coisas da casa. E Maria, aproveitando a presença de Jesus, se prostra aos seus pés. Marta, desfocada. Maria, aos pés de Jesus. Não é que Marta estivesse fazendo alguma coisa errada. Não, ela estava fazendo aquilo que ela fazia todos os dias. Porém, entretanto, na casa dela estava a presença de Jesus. Então não se distraia diante da presença daquele que está contigo todos os dias, daquele que não te abandona, daquele que é presente quando você sente que está todo mundo ausente. Ele nunca te deixará só, desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aproveite a oportunidade de estar sempre com Jesus. A ansiedade tira o foco. Então, procure a melhor parte, como Maria fez. Agrade a Deus, reconheça a grandeza dele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando ele, quem impedirá? Não adianta conquistar o mundo inteiro e perder a essência, e perder o principal, a presença de Jesus. Então busque agradá-lo, algo que Saul não fez. Ele se perdeu porque desagradou a Deus. Agrade o coração do Mestre. Pai querido, eu te agradeço por mais uma oportunidade. O ar que eu respiro, o fôlego de vida, eu tenho graças ao Senhor que me permite. Então eu sou grato ao Senhor por tudo que me acontece, até mesmo diante dos problemas, porque isso gera experiência, maturidade, sabedoria. Aqui estão vidas carentes, precisando de uma palavra, de aconselhamento, de ajuda. E a tua palavra, Senhor, nos orienta sempre. Creio que esta palavra vai fazer sentido em corações e em sentimentos. E eu profetizo bênçãos sobre essas pessoas